Eu sei que aqui no Brasil tá cheio de gente que não aguenta mais trabalhar, ficar ouvindo reclamação de chefe e ainda por cima para ganhar pouco. E o objetivo desse vídeo aqui é muito simples. Sem enrolação e sem complicação. Fazendo apenas 2 investimentos ao longo da vida, você vai conseguir acumular um patrimônio para que você não precise mais trabalhar. Para quem nos acompanha há mais tempo, sabe que na adolescência nós começamos a fazer conteúdo de games na internet. E nós ganhamos bastante dinheiro, enquanto muitos colegas que também faziam vídeo de games estavam gastando com festa, com carro importado, alugando casão. Nós estávamos investindo esse dinheiro. E em 2019, aos 20 anos, cada um já tinha acumulado mais de R$1 milhão de patrimônio investido. E para ajudar o brasileiro a investir melhor, há 3 anos nós produzimos conteúdo aqui nesse canal Gêmeos Investem. E tem vários vídeos aqui no canal mostrando como se aposentar, como parar de trabalhar, investindo em fundos imobiliários, investindo em ações. E são sim excelentes opções de investimentos, porém para esse vídeo aqui nós separamos algo diferente, onde você vai fazer investimentos que vão além da economia brasileira, que você consegue se proteger do que acontece aqui dentro do Brasil e ainda assim conseguir se aposentar. Então pensa comigo, você já mora no Brasil, se você trabalha para alguém, você depende do Brasil continuar funcionando dessa forma para se manter empregado. E para quem trabalha para você mesmo, sabe ainda melhor que depende do Brasil funcionar para continuar lucrando, para continuar vendendo. Que muitas vezes quando o Brasil piora, você vê o seu resultado, você vê o seu lucro, você vê o seu dinheiro que vai pro teu bolso sendo cada vez menor. Aí a pessoa pega parte do que ganhou trabalhando e olha só, investe tudo aqui dentro do Brasil, sendo que hoje é extremamente simples investir lá fora. Então o primeiro investimento que eu separei vai ser através da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aqui nós conseguimos ver quais são as empresas mais valiosas do mundo. E vocês podem ver, em primeiro lugar Apple, que tá na Bolsa Americana, Microsoft, americana também, Nvidia americana, Amazon americana, Alphabet, que é o Google, americana também. Aí aqui nós temos uma empresa lá na Arábia Saudita, Saudi Aramco, que é de petróleo. Depois aqui Meta, nos Estados Unidos também, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett também nos Estados Unidos, Broadcom aqui nos Estados Unidos, TSM, que é uma empresa aí de semicondutor em Taiwan. Então das 10 maiores, 8 estão nos Estados Unidos. E são empresas que estão na Bolsa Americana, porém que vendem para o mundo todo. Então a Apple vende iPhone nos Estados Unidos, mas vende no Brasil, vende na China, vende no mundo todo, sendo que da receita da Apple, 40% vem dos Estados Unidos, os outros 60% vem do restante do mundo. Microsoft nem se fala, Windows aí no mundo todo, Nvidia também no mundo todo. A Amazon, você muitas vezes assina o Amazon Prime, compra na Amazon. Alphabet, Google também no mundo todo, Facebook, WhatsApp, Instagram no mundo todo também. Então por mais que sejam empresas sediadas nos Estados Unidos, você está se expondo à economia global. Se o Brasil der ruim, for de mal a pior, você acredita que vai ter uma mudança significativa nessas empresas? No final das contas, pro mundo, o Brasil é muito pequeno. E nessa hora pode ter gente comentando, nossa, mas você falou que são apenas 2 investimentos e você já mostrou um monte de empresa. Segura aí. Da mesma forma que quando você vai presentear uma pessoa com café da manhã, você pode dar somente o iogurte, né? Vai lá, dá o iogurte, a pessoa toma gostoso. Você também pode dar a cesta de café da manhã, que tem o iogurte, que tem a Nutella, que tem o chocolate, que tem a fruta. Ou seja, comprando a cesta de café da manhã, você leva tudo. Na hora de investir é a mesma coisa. Então você, assistindo TV, assistindo jornal, lá atrás, né? Porque hoje em dia ninguém nem assiste mais TV, não assiste mais nada. Você já deve ter ouvido falar, não, que a bolsa americana, que a bolsa dos Estados Unidos tá subindo, ou então que a bolsa tá caindo. Para conseguir metrificar tudo isso, eles usam um índice chamado S&P 500. Que é esse daqui, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E esse índice vai se ajustando ao longo do tempo. Ele carrega as maiores empresas. Então lá atrás, como vocês podem ver, em 1988, as maiores empresas eram essas daqui, ó. IBM, General Electric, AT&T, que é de telefonia. E conforme o tempo vai passando, essas empresas vão mudando. Algumas ganham valor de mercado e outras perdem valor de mercado. Então se a gente passa um pouco mais aqui, ó, começo dos anos 2000 já era outro cenário. Se nós chegamos aqui no final desse gráfico, 2019 já era outro cenário e hoje eu mostrei pra você as mais valiosas, vocês viram que o cenário já mudou novamente. Nesse investimento você aí não precisa acertar, você não precisa comprar aquela empresa que você acredita que vai crescer mais, porque na Bolsa de Valores americana, somente com um investimento você consegue comprar essa cesta toda, você consegue um investimento que replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e você consegue investir nisso através de um ETF, que
acaba sendo um fundo de investimentos passivo. Então, em um fundo multimercado, um fundo convencional, o que acontece? O gestor vai lá e toma a decisão, vai comprar isso, vai vender aquilo, enquanto isso no ETF ele simplesmente replica o índice. Então, o que acontece em um fundo de investimento ativo, que tem uma equipe de gestão, existe uma taxa de administração extremamente alta, tem um monte de fundo que a taxa é 2% ao ano, mais performance. Já no fundo passivo, a taxa é muito mais baixa. Existem vários ETFs que replicam o S&P 500 e um deles é o SPY, então vocês já podem ver, uma cota custa aí por volta de $500, porém você consegue comprar uma fração de uma cota, o que é diferente do mercado brasileiro, que você só consegue comprar uma ação inteira. E esse ETF paga dividendos, porém o que acontece? O foco do mercado internacional acaba não sendo os dividendos, e sim a valorização, porque é um mercado que tem uma dinâmica diferente. E nos últimos 10 anos, investir somente no S&P 500 te deu na média anual 12%, obviamente que ao ano, sendo que foi 12% ao ano em dólar. E aí você tem que colocar o real nessa conta também, que 10 anos atrás o dólar tava por volta de 2 e pouco, 3 reais, enquanto isso hoje em dia o dólar tá beirando aí os 6 reais. Ou seja, em real, a rentabilidade passou de 20% ao ano. E eu vou investir na prática com vocês nesses dois investimentos, através da Quantifury, que é uma corretora internacional 100% taxa zero. Aqui você consegue investir no exterior, consegue também comprar Bitcoin, comprar criptomoedas. Inclusive, para quem é nosso seguidor, tem o link aqui na descrição para você abrir conta, e colocando o código Gêmeos na abertura e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você recebe uma recompensa em Bitcoin, igual eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Então a Quantifury tá aberta. Primeiramente, eu clico aqui em carteira spot, eu vou depositar dinheiro com vocês, clico aqui ó, reais brasileiros. Já apareceu o código Pix, eu clico aqui para copiar, eu vou enviar R$300, que já dá o equivalente um pouco mais desses $50 para conseguir ganhar a recompensa. Já apareceu o dinheiro aqui na conta, e como vou negociar ativos que são em dólar, eu venho aqui nos reais, clico aqui ó, para conseguir converter, e eu vou trocar por dólares, dando aqui ó, $51,90. Inclusive o saldo que você deixa em dólar aqui na Quantifury tem rendimento como se fosse uma caixinha, como se fosse um porquinho, ficar rendendo 5% ao ano. Então eu tenho alguns dólares aqui, vocês podem ver que todos os dias tá rendendo. E agora eu tenho que transferir esses dólares da carteira spot para a conta de trading, que é onde eu invisto de verdade. Então eu clico aqui em transferir e eu vou enviar $50. Fazendo isso aqui, você vai clicar aqui no presentinho e essa recompensa vai estar lá. Então eu mostrei o SPY aqui para vocês e eu vou investir nele. Clico aqui em cima, procuro por SPY, eu mandei $50, eu vou colocar $30 no SPY. Os outros 20 eu vou colocar em outro investimento, eu clico aqui, já está investido, e aqui não tem taxa nenhuma, então o preço que está aparecendo na tela é o preço que eu vou pagar, sem taxa de corretagem, sem manipulação, sem spread. Uma professora nos Estados Unidos, que não sabia nada de investimento, começou a investir em 1995, $300 por mês, apenas comprando cotas do SPY. Então vocês podem ver o que aconteceu. Todos os meses ela aportava R$300 e ia acumulando mais cotas. Exato, independente do preço, ela ia lá, como se fosse uma conta fixa, da mesma forma que você tem teu aluguel, que tem tua conta de luz, a conta de telefone. Ela tinha a conta dos investimentos dela, da aposentadoria dela, que ela ia comprar independente do que tivesse acontecendo. Então aqui nessa tabela nós temos o preço da cota do SPY. E todo mês ela ia lá, comprava $300, começou a comprar lá em 95. Vocês podem ver, mês após mês, acumulando mais cotas do SPY. Aqui nas cotas acumuladas, aqui a gente tem o patrimônio. Óbvio que o patrimônio varia, porque é renda variável, mas enfim, ao longo do tempo ela foi acumulando cada vez mais cotas, foi comprando cada vez mais, e após 30 anos, ela conseguiu acumular esse número aqui de cotas do SPY, o que dá mais de $400 mil. Se for converter para o real aí, com o real hoje em dia batendo quase 6, quase 2,5 milhões de reais. E quando você decide se aposentar, você pode pegar esse patrimônio, essas cotas, por exemplo, e vendendo um pouco todo mês e pagando o seu custo de vida. Ou até mesmo fazer uma migração, então comprar ativos que são geradores de renda, pagam dividendos e ir gastando somente os dividendos. E nessa hora, algumas pessoas questionam, nossa, mas pra que eu preciso investir? E é muito simples. Se você deixa o seu dinheiro somente parado, ao longo do tempo ele só vai perder poder de compra. Então aqui nós temos o nosso real brasileiro, que surgiu lá em julho de 94. Então em julho de 94, esses R$100 tinham o poder de compra de verdade de R$100. Porém, ao longo do tempo, o real vai se desvalorizando, e o que tinha um poder de compra de R$100 lá atrás, hoje essa mesma nota tem um poder de compra, e nem hoje ainda, né, que foi esse dado aqui é de maio de 24, tinha um poder de compra de R$12,38. O que lá atrás, com R$100 você já conseguia comprar, hoje, para comprar essas mesmas coisas que R$100 compravam, você precisa de R$840. Aqui nós temos a inflação no Brasil ano após ano, o que na média nós temos uma inflação
inflação por volta de 6,5% ao ano. Se na média ao ano nós temos essa inflação, quer dizer que a cada 11 anos a inflação é de 100%, o que quer dizer que o seu dinheiro perdeu metade do poder de compra. E o seu dinheiro se desvaloriza dessa forma por conta de diversos fatores que junta o Banco Central e o Estado, e eles fazem isso com a nossa moeda. Então é o Estado cobrar cada vez mais impostos e mesmo assim conseguir fechar as contas no negativo, ou seja, gastar mais do que arrecada. É também a gente crescer a oferta de dinheiro na economia de forma muito mais acelerada do que tem de crescimento econômico, do que tem de crescimento de demanda de bens e serviços. Então nesse gráfico aqui nós temos o M2, que de uma forma simplificada é a oferta de dinheiro na economia. Então se nós temos mais dinheiro na economia, o que acontece? O dinheiro que você já possui no teu bolso passa a valer menos. E em apenas 5 anos da pandemia para cá, o M2 foi de 3 trilhões para mais de 6 trilhões, ou seja, dobrou a quantidade de dinheiro na economia. E por conta de todos esses fatores, eu separei o segundo investimento, que é o Bitcoin. Então ele é uma moeda digital onde nós temos hoje governos, o próprio Estados Unidos, o Trump assinando um decreto aí de reserva estratégica de criptomoedas. Nós temos também o próprio governo Lula falando aí sobre Bitcoin, os ETFs de Bitcoin, que acaba sendo um fundo que replica o Bitcoin, que está disponível na bolsa de valores, já conseguiu passar os ETFs de ouro, que já tem mais de 20 anos de mercado. Existem grandes empresas comprando Bitcoin, como Tesla, como Mercado Livre, até mesmo empresas brasileiras passaram a comprar Bitcoin. E por que tanta gente vê todo esse valor no Bitcoin? O primeiro fator acaba sendo a escassez. Então vai existir no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin. Enquanto isso, o dinheiro fiduciário, como o dólar, como o real, que eu mostrei aí, eles podem imprimir cada vez mais. Depois nós temos a descentralização. Então o Bitcoin não depende de nenhum banco, nenhum governo para você conseguir movimentar os seus Bitcoins. O Bitcoin também possui inflação, mas enquanto nas moedas fiduciárias, no dólar, no real, você não sabe como vai acontecer, eles podem dobrar a quantidade a hora que eles quiserem, o Bitcoin, a regra já foi definida desde o início. Então hoje, mais de 95% dos Bitcoins que vão existir já estão em circulação e a oferta de novos Bitcoin cai pela metade a cada 210 mil blocos minerados, o que dá mais ou menos 4 anos. Então lá no começo do Bitcoin, a recompensa por bloco era de 50 Bitcoin, depois caiu para 25, depois 12,5, depois 6,25, agora 2024 3,125, e aqui nós temos, ó, a cada 4 anos essa recompensa vai caindo pela metade. Então é muito simples, nós temos de um lado as moedas fiduciárias, que o Banco Central junto com o governo vão lá e imprimem mais a hora que quiserem. Do outro, nós temos uma moeda que não depende de nenhum banco ou governo e tem essa inflação totalmente controlada, que no máximo existirão 21 milhões de unidades. Por mais que o Bitcoin tenha uma grande volatilidade, então ele sobe, ele desce, a tendência é de longo prazo, por conta dessa oferta definida e por conta de que cada ano que passa a moeda tradicional vai valer cada vez menos, é do Bitcoin continuar se valorizando. Então aqui eu separei uma tabelinha de quem comprou $300 de Bitcoin desde 2020, 5 anos atrás. Então tá aí o preço do Bitcoin, a quantidade que conseguiu comprar com os $300 e a quantidade total de Bitcoin. Depois desse período, em 2025, a pessoa conseguiu acumular 0,76 Bitcoin, que hoje tá valendo aí $64 mil. Então saiu do bolso da pessoa $19.200, com a valorização do Bitcoin aí, tem um patrimônio de $64 mil. Então estão aí duas opções de investimentos que transcendem a economia brasileira, que você pode ir acumulando cada vez mais. Então eu tinha mandado $50, já comprei 30 de SPY, vou comprar os outros 20 aqui de BTC. Enviado. E para você que quer se aprofundar ainda mais em investimentos no exterior, investimentos dolarizados, nós preparamos a blindagem global. São apenas 7 aulas que você terá o passo a passo completo de como dolarizar o seu patrimônio, e além disso também vai aprender a fazer a autocustódia dos seus Bitcoins. O que isso significa? Que você vai ser capaz de colocar os seus Bitcoins em uma carteira externa que só você vai ter acesso e nenhum banco, nenhum governo, ninguém vai conseguir tirar de você. Tudo isso por menos de R$50 em apenas uma vez, não é R$50 por mês, então dá 5 e pouco por mês aí pra você ter todo esse passo a passo, pra você ter segurança de investir fora do Brasil. Então é isso aí, o link tá na descrição e até o próximo vídeo.